Olá a todos, estamos no episódio número 11, o 11º episódio do nosso CBcast, Capim Branco, podcast aqui de Unai, na vertente nota de rodapé. Essa vertente nota de rodapé, sintonizados, ela reporta as obras que os nossos entrevistados gostam e querem compartilhar. Hoje aqui comigo tem uma obra muito especial, é uma obra de karatê, de Jinshin Funakoshi, um dos idealizadores, o que reforçou o karatê mundial, internacionalizou o karatê. E para falar desse tema, Leandro Marcos dos Santos aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Sensei Leandro. Muito obrigado, Rafael. Uma boa noite a todo mundo. O Leandro, todo mundo já conhece aqui o Unai, é cristão católico, ele é cursilista, ele nasceu em Pompéu, mas veio para cá, bebeu da água do Rio Preto e aqui está há mais de 15 anos, hoje 16 anos de polícia, né? Ele é policial civil também do estado de Minas Gerais, praticante do karatê, faixa preta e também sensei nosso aqui de Unai. Nós vamos falar sobre essa importante obra e a primeira pergunta, sensei Leandro, é justamente sobre essa figura paradoxal que é o Funakoshi, e eu confesso que esse livro, um dos mais interessantes que eu já li. Obrigado por compartilhar esse conhecimento, e aqui nós temos a oportunidade de compartilhar com o nosso sintonizado do CBcast. Primeira pergunta é o seguinte, Leandro. Funakoshi tinha um hábito rigoroso, como, por exemplo, tomar o chá matinal dele. Ele vivenciou a transição de Okinawa, aquela ilhazinha que tinha muita influência chinesa à época, e os japoneses lá, começaram a se introduzir, marcada por várias situações de costumes da ilha, como o birote, a forma do cabelo deles, masculino, como esses velhos hábitos e a ideia do karatê como estilo de vida se traduzem na rotina do karateca moderno. Eu acho que já começa pela palavra que você acabou de utilizar, né? A questão da rotina e os rituais. Funakoshi, ele não ensinou só através de aulas, muito mais que ele ensinou através dos exemplos. Então, os rituais que ele utilizava, a forma como que ele se comportava, e isso foi introduzido na disciplina e na cultura por onde ele ensinava, e acabou trazendo para todos nós, praticantes, a ideia de que manter tradições e reforçar conceitos, né? Porque a questão do birote, por exemplo, para ele era uma coisa muito importante, porque era questão de família, então manter as tradições, manter as raízes, através das tradições, das raízes fortes, pleiteando crescer não só como praticante, né? Porque a ideia dele não era, quando ele viu os benefícios que trazia para ele, ele reproduziu, queria que as outras pessoas tivessem acesso às mesmas coisas. Agora, ele era vamos passar para a origem dele, assim, o Funakoshi, ele era um indivíduo, foi uma criança frágil, um bebê muito fragilizado, franzino. Como é que ele conseguiu se desenvolver num esporte que exige muito, né, de força, exige muita concentração? Como é que ele conseguiu superar esses desafios dele mesmo? Essa parte é muito interessante da história do Sensei Funakoshi, porque ele não entrou entusiasmado, né? Ele não chegou com aquela vontade motivadora, mas quando os resultados invariavelmente vêm da execução permanente, aquela expressão que diz que você é o resultado daquilo que você faz assiduamente, né, repetidamente. Exato. Começou ele colheu os resultados disso. Então, como ele era muito franzino, muito debilitado, a saúde começou a melhorar, ele começou a ter mais robustez, e os resultados do que ele estava fazendo começou a encantar. Então, a partir daí, a fragilidade, que a princípio era uma oposição, começou a ser um combustível, porque ele sabe de onde ele estava e queria reverter aquela situação. E estava vendo bons resultados. E assim, para todos nós, em todas as áreas, né? Usar a fraqueza, usar o veneno como remédio. Né? Perfeito. E o que é interessante é que ele ressignificou o karatê. Ele é humilde o tempo todo no livro dele, ele busca assim, não atribuir a ele o reforço ao karatê, nada disso. E dá vários exemplos metafóricos durante todo o livro dele, que é extremamente interessante, né? E, ao mesmo tempo, ele traz uma cultura de que aquela arte marcial, vamos assim dizer, ela, na verdade, poderia servir muito mais para a paz. Explique para nós como que ele transforma essas importantes palavras nesse conceito de paz para nós. Primeiro, através dessa mudança do significado do próprio nome do karatê, né?
Porque enquanto karatê, tratava-se de uma forma de lutar, porque a primeiro o significado era mãos chinesas, né? Era como utilizar as mãos. E ele, por diversos motivos, sem ignorar o motivo filosófico, ele transforma esse cara que tinha o mesmo som em um outro kanji que significava vazio. Então, não só politicamente se desvinculava da China para se tornar mais aceitável no Japão, mas trazia o conceito da filosofia, porque além de mudar o cara para vazio, ele ainda inclui o do, que é o caminho. Sim. Então, a partir de agora, você não está lá exclusivamente para praticar as mãos chinesas, ou como utilizar o corpo como arma, porque essa é a ideia da arte marcial, né? E sim como um caminho onde o vazio é da onde você parte, e os resultados vão ser o resultado dos seus treinos, da sua dedicação, da sua disciplina, dos rituais que você prega para você mesmo. É por isso que o karatê fascina, né, professor Sensei apaixonante, Leandro? né? Porque ele muito além dos golpes, do kata, da coreografia, do treinamento, da movimentação do corpo, tá? Ele desenvolve o aspecto filosófico, né? Então ele tem esse aspecto do caráter mesmo. Falando objetivamente, a arte marcial propriamente dita nasce da guerra, né? Sim. E ele traz um conceito diferente, onde a principal guerra é conter o seu próprio espírito. Perfeito. Se você venceu você mesmo, pouco provável você ter uma guerra exterior. No livro, a gente vê que ele trata de vários assuntos, como o esforço. Para o jovem isso é muito importante, para o adolescente, para todos nós. Inclusive, ele cita exemplos de que ele treinava de madrugada. O que ele traz de alerta para a necessidade da dedicação e o esforço para nesses mundos, né, modernos? Hoje a gente está vendo aí muito, nós estamos no clima de Copa do Mundo e torcendo aí para o Brasil se esforçar cada vez mais enquanto jogadores, porque só o talento não é suficiente, né? Você tem que mesclar ele com a dedicação e esforço para você conseguir galgar um resultado adequado, não só no esporte, mas como na sua vida também. Qual que é essa mensagem que ele lembra, né, de Oscar Schmidt? Oscar é lembrado como, por exemplo, fazendo essa comunicação, né, essa ligação entre o Oscar Schmidt, por exemplo, um jogador importante do basquete aqui nacional. E quando um jornalista perguntava para ele, dizia para ele, ele virava assim, ó, vem cá, meu filho, vou te mostrar aqui. E depois da coletiva, né, do treino coletivo, de tantas horas jogando com seus colegas, ele apontava para a tabela, para a cesta e dizia para o jornalista, olha, tá vendo aquela cesta ali? Eu acabei de arremessar por 600 vezes só hoje, depois que eu saí do treino coletivo. Então, na verdade, eu não sou mão santa, né? Na verdade, eu sou um produto de um esforço permanente. E é isso que Funakoshi traz no livro dele, um livro de 1952, que ele começou a publicar isso, né, de forma mais aberta. Depois, essa obra ela vem ser trazida para o Brasil, traduzida em 1975, né? Tanto é que a gente não acha mais ela tão fácil, né? Mas ele traz um conteúdo assim, impressionante, né, sobre o esforço. O que Funakoshi trouxe para nós nesse aspecto, professor Leandro? Muito bem observado. E você pegar a questão seguinte, a questão das datas. Funakoshi, quando escreveu esse livro, ele já era um senhor de idade muito avançada. Já tinha ali, quando foi divulgado, ele já tinha seus 90 anos, quando chegou a publicar, tinha que ser publicado. Então ele fala exatamente sobre isso, sobre questão de resultados. Ele faz uma autobiografia, mas ele já sabe o resultado das coisas que ele fez. E o resultado retifica, né, tudo que ele fala sobre questões dos esforços. Ele treinou às madrugadas. Primeiro que não podia treinar. Ele tinha que vencer a si mesmo, vencer o próprio corpo, vencer os obstáculos da cultura, porque o karatê era oculto. Já tem uma hora aí que eles pensam que ele está indo para uma casa de diversão noturna. Certo. E eles mal sabiam que ele estava indo se dedicar. E já na sua velhice, ele fala que os amigos dele acusavam ele de ser imortal. Por quê? Porque ele tinha bons hábitos. E que ele acreditava todos os bons hábitos dele a questão da prática de atividade física, da prática que o karatê proporcionava na vida dele. Então os resultados, sabe, os fins justificam os meios. Sim. Ele já tinha os melhores resultados possíveis. De uma criança frágil para um senhor considerado imortal, né? Perfeito. E usando fórmulas simples, fórmulas básicas, dedicação, esforço. E ele fala um ponto importante aqui, um alerta que ele trouxe na década de 50, que pode ser encaixado e conversar muito bem com o dia de hoje. Porque ele já alertava e criticava os karatecas que utilizavam do karatê para se exibir,
quebrar tábua. A gente vê isso até hoje em alguns lugares, né? Até uma forma da gente reportar o karatê como sendo aquele fortão que quebrava tábuas ou rompia obstáculos. E ele criticava isso, tá? Porque karatê não é só isso. O karatê tem um fundamento, igual você falou, o karatê-do é um caminho filosófico diferente, um estilo de vida, defesa buscando inclusive a paz. Mas qual é o alerta que a gente pode fazer um link para que nós viemos a fugir do espetáculo do hoje em dia, das redes sociais, desse mundo muito assim, vamos dizer, líquido, né? Que é considerado aí mundo líquido. Essa cilada, ela é muito bem armada muitas vezes, né? Porque vai direto no ego. Porque às vezes vende para a pessoa que, muitas das vezes as pessoas que procuram a arte marcial, às vezes tem um problema de autoestima. E às vezes a pessoa vai na ferida da pessoa e motiva ela, você vai virar um super-humano. Do mesmo jeito que eu sou capaz de fazer, você também vai ser, e entra na cabeça dele com, às vezes, os objetivos não corretos, né? Sim. Porque que a pessoa, através de um treino, vai ficar mais forte, vai se sentir mais confiante, vai ter diversos resultados. Isso aí vai depender muito do esforço individual de cada um, mas não é uma receita de bolo. Quando você vê uma pessoa que demonstra as próprias atividades, as próprias capacidades físicas, como o resultado final que você se busca no karatê, ele está vendendo a arte errada, porque o karatê é muito mais que isso. Antes de você demonstrar uma atividade física e atribuir isso àquela arte, o que você faz quando ninguém está te olhando, que é a questão do caráter, da hombridade, da disciplina. Porque disciplina não é o que as pessoas me observam. Certo. É aquilo que eu faço quando as pessoas não me observam. Perfeito. Porque vender uma imagem é uma coisa, viver é outra, né? O do é um caminho que você vive ele. É o que se diz, qual a diferença entre moral e o caráter, né? O caráter que é ensinado no karatê para o Funakoshi é exatamente aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Inclusive nas madrugadas, que era quando exatamente, ele fazia. Quando ele fazia. É o exemplo metafórico que ele faz a todo momento no livro dele. Fazendo um link sobre isso, ele trata muito bem do Kibadashi, que é a base do karatê. Aquela base mais aberta que você fica melhor posicionado. A tradução é a base do cavaleiro. Fala sobre a origem dessa base, por que de onde ele tirou esse reforço da base do karatê. Como você disse, é muito metafórico tudo que ele relata nesse livro, né? Perfeito. Propriamente dita, a base do Kibadashi, ela é conhecida como a base do cavaleiro, a postura que o cavaleiro se prepara durante o hábito da montaria, né? Sim. E no karatê ela foi adaptada como uma das bases mais resistentes que tem. E alguns relatos dele, inclusive, ele treinava essa postura segurando as tempestades de vento, por exemplo. Ou seja, não era só o corpo físico dele e a diversidade temporal. É que o karatê, além de te preparar para um combate, te prepara para uma diversidade temporal, te prepara para uma vida inteira. Fortalecendo bases, que é a metáfora das raízes, né? Você, através de raízes fortes, árvores fortes. Perfeito, professor. Estamos no episódio 11º do CBcast Nota de Rodapé, que é o nosso quadro que fala sobre as obras. Hoje aqui estamos falando sobre o Karatê-do, meu modo de vida, de Jinshin Funakoshi, um dos grandes percussores aí do Karatê moderno. Ele trouxe realmente o Karatê para o mundo. E trouxe isso de maneira espetacular, porque ele mesmo, né, professor Leandro, Sensei Leandro, ele não se atribuía como pai do Karatê moderno. Ele nega isso no livro, inclusive. O que a humildade vem a nos trazer, né? O que a mensagem de humildade Funakoshi vem nos trazer? É tão interessante que na sociedade ocidental, você pega diversos outros grandes exemplos, né? Que ficou, inclusive, muito claro naquela expressão que diz: você é muito grande quando você é pequeno, né? Sim. É ser grande da pequenez. Depois de Funakoshi e antes dele, existiram dezenas de lutadores, dezenas de karatecas, e todos eles às vezes batiam no peito. Eu fiz, ou as outras pessoas reconheciam ele como feitor de grandes obras, né? Funakoshi, na sua pequenez, transformou o karatê, que era uma coisa que ele treinava escondido, sim, na arte mais popular do mundo. Perfeito. Então, assim, a humildade dele em não se atribuir esse título fez com que o mundo inteiro o reconhecesse como tal. Maravilha. Porque mais do que ser, é ser reconhecido. Mais um paradoxo Funakoshi, né? Mais um paradoxo funakoshial. E me explique qual é a relação entre o Karatê Shotokan e Funakoshi? Exatamente. Muito se diz assim, o que é o karatê tradicional, né?
Porque existe, às vezes, pela expressão, tenta se dissociar do nome do estilo. Funakoshi, ele ensinava karatê, e ele aprendeu com todos os grandes mestres de Okinawa. Então ele não ensinava um estilo propriamente dito, mas Shoto era ele, e ele ensinava em um ambiente que era dele. Então, dele assim, os próprios alunos edificaram esse ambiente para ele, né? Sim. E aonde Funakoshi ensinava era a casa do Shoto. Então, na verdade, quando se fala em karatê Shotokan, quer dizer que as pessoas praticavam karatê na casa do Shoto. Kan é casa, Shoto é Funakoshi. Perfeito. Muito bem explicado, Sensei Leandro. Então, essa é a visão importante, né, desse grande, né, desse grande filósofo, vamos assim chamar, porque não é só um karateca, né? Tem o Waldo Borogodó, filósofo. né? Ele é o Shoto do Shotokan. Perfeito. O que me chamou a atenção no livro também é que eu sou da parte jurídica, a gente fica sempre martelando isso na cabeça, né? Hoje a sociedade está muito complexa, a sociedade moderna está extremamente complexa. De modo que na parte interna a gente vem se questionando assim, porque no direito a gente tem um princípio de que nós temos no partido o pressuposto da boa-fé, de que as pessoas atuam em boa-fé, boa-fé, boa-fé. A gente fica isso na cabeça, porque às vezes funciona, às vezes não. Mas ele traz os exemplos de que a gente tem que manter essa bondade no nosso coração. Ele fala isso dando vários exemplos, metafóricos também durante o livro dele. Mas ele coloca um ponto também de diferenciar. Nós temos que diferenciar a bondade da piedade, que muitas vezes não cabe a você conceder perdão a um ou outro, cabe a você fazer sua função. O que é boa-fé? Esse conceito de boa-fé mudou de lá para cá? Ou esse conceito que ele traz, esses exemplos, ainda é o mesmo hoje, professor? Existe essa questão que você falou um pouco antes, sobre a liquidez das informações hoje em dia. Perfeito. Que vai no contraponto do que o Funakoshi tinha como tradição de princípios e valores, né? E um dos valores que ele tinha era que as pessoas eram naturalmente boas. Sim. E por mais que às vezes e isso é diferente de subestimar a capacidade da pessoa, né? Então, ser ingênuo é diferente de acreditar na boa-fé da pessoa. Perfeito. Então, propriamente dito, ele traz que hoje em dia você fala assim, ó, você dá o que você tem. Funakoshi, em momento nenhum, você consegue ver ele olhando para uma pessoa e vendo ela como um adversário. Sim. Então, ele depositava em todo mundo aquilo que ele transparece nos exemplos, né? Ele não consegue enxergar em alguém uma característica negativa, e provavelmente porque ele também não tinha isso dentro do coração dele, ele não diz isso, né? Tão simples, tão humilde como ele era, mas na prática ele via em todo mundo o que ele era para aquela pessoa também, né? Perfeito. Professor, ele traz conceitos aqui que, inclusive, hoje se encaixam muito bem. Hoje, inclusive, os homens, depois dos 40 aí, gostam de fazer os exercícios em casa, na academia, chamados de calistenia, exercícios próprios de movimentos repetitivos, mais rápidos. E o karatê, para isso, ele coloca como modelo também, serve muito. Né? Qual que é a visão que você tem sobre você utilizar o karatê como também um meio de moldar o seu corpo e não ter dor nas costas e viver saudável? Todo mundo sabe que não pode parar. E o karatê traz essa questão da movimentação, né? Ele chegou aos seus 90 anos sem precisar tomar um remédio. E atribuía... Tinha 3 fatores, né, que falava da saúde. Que tinha as doenças que causavam febre, problemas intestinais e problemas de feridas no corpo. Sim. Então, problemas que causam febre, ele achava que a movimentação por si só, se você chegasse a um ponto de suar, o próprio suor ia neutralizando a temperatura até baixar a febre e com o passar do tempo você ia estar curado. Questões intestinais, o movimento a execução de kata, kihon, as coisas do karatê por si só melhoram o fluxo sanguíneo, que naturalmente ia acabar melhorando a saúde da pessoa também. Sem dúvida. As questões de lesões externas é a questão do tempo, que se você não se abater por elas, assim que ela sarar e você estiver permanecendo treinando, você vai sair mais forte do que quando você começou. Muito bem. Então, todos os setores, ele sempre via esse fortalecimento maior quando você saía. E é divertido, né? Você faz todo o kata, todas as operações que tem, alongamentos, né? E toda a estrutura que o karatê fornece acaba chegando esse denominador também para o pessoal mais experiente, idosos, né? Os acima de 40. Nós temos hoje o presidente da nossa JKI, o pai do Lyoto Machida, Sim. que é o Yoshinzo Machida. Ele está com 80 anos. Você vê a virilidade, a mobilidade, a cabeça dele, como que é boa e metafórico também, filosófico. É uma coisa assim que você olha e fala, eu quero ficar desse jeito quando eu tiver 80 anos. Bacana. Bom, no seu estilo filosófico, Funakoshi, ele termina com as 6 lições do Karatê e as 6 lições de Funakoshi. Uma das que mais me chamaram a atenção, professor Leandro, é justamente aquela de você ter a seriedade.
E isso me chama a atenção porque quando eu comecei no Karatê, lá quando eu tinha meus 11 anos de idade, tá, isso me marcou bastante, porque eu tinha alguns amigos que faziam junto comigo, né, e estava lá, e o sensei designava para a gente fazer o comitê, que é aquela luta entre dois karatecas ali para treinar os golpes e aquilo que a gente tinha aprendido durante a aula. E como eu competia com os coleguinhas ali, a gente começava a rir, fazia aquela brincadeira. Ele parou o ambiente, chamou a gente num canto e ali tivemos uma conversa bem ácida, vamos assim dizer, para dizer o mínimo, né? E um dos princípios que ele me ensinou foi justamente a seriedade que o karatê deve assim fornecer, né? Dentre essas lições, o que mais você pode citar para nós que ele traz e que serve muito para os jovens, principalmente para quem está começando o karatê? Dentro desses princípios, você vai ver que existem termos que às vezes a gente não vê comumente em todo ambiente, mas você vê exemplos como o Makoto, que traz a questão da sinceridade na execução dos movimentos. Porque o que é o comitê? O comitê, o povo associa a luta, né? Sim. Mas é um exercício de luta. Perfeito. Você está treinando movimentos que você vai aprimorar até um dia você precisar deles. E se você não oferecer para o seu colega o seu melhor, o seu sincero, ele também não vai poder se treinar defendendo ou atacando. Então a sua dedicação com o seu treino, com o treino do seu colega, é uma responsabilidade. Perfeito. E junto a isso, a gente tem um outro termo também que chama Shoshin, não sei se você já ouviu, que é a questão da mente do aprendiz, né? Sim. O espírito do aprendiz está sempre apto a aprender. Se você não tiver seriedade, não tiver essa dedicação, esse compromisso, que pra gente aqui no Ocidente a gente resume tudo em disciplina, tanto o seu treinamento quanto do seu colega vai acabar sendo prejudicado. Então é necessário que você tenha esse compromisso com você, esse compromisso com o professor que está te ensinando, esse compromisso com o colega, para que o que você treinou seja bem executado quando for necessário, da mesma forma o que o colega está passando para aquela situação de combate com você, traga para ele lados positivos também, e não caia na brincadeira que, na realidade, quando ele precisar disso, não vai ser assim, né? Não vai ser tão divertido, talvez. Como é um estilo de vida que é repassado dentro do Karatê, tem uma parte que eu acho fundamental, inclusive eu falo para todo mundo, meus alunos, nas palestras que a gente fornece lá pelo Sejusk, é justamente o poder da atenção e da observação. Isso o Karatê ensina muito, ele dá vários exemplos aqui dessa observação. Vários momentos em que ele teve que enfrentar na época difícil, muito difícil, complicado, igual você mencionou aí, o Karatê era proibido e existia uma pressão muito grande dos japoneses naquela ilha, então, quer dizer, ele citava várias cidades que ele era transferido de um lugar para outro e a vida nunca foi fácil naquela época. E esse conceito, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, da atenção redobrada, né, em tudo que a gente vai fazer. Funakoshi era de família de samurais, né? E os samurais, eles seguiam um código de conduta e tinham características que eles deveriam ter. Antes dele entrar se vincular ao karatê, ele já tinha muitas características que um bom karateca deveria ter. Perfeito. Entre elas, o zanshin. O zanshin é a questão da mente que não descansa, né? Aquela mente permanente, a atenção que não dispersa. Perfeito. A partir do momento que você já não é pego de surpresa, olha que beleza, que já te trouxe para a sua vida cotidiana, né? Então, está sempre alerta, tanto que seja as suas atitudes, as coisas que você fala, que para mim, principalmente, eu sempre fui um jovem muito impulsivo. E a partir do momento que eu comecei a estudar essa questão do zanshin, traz essa oportunidade de você se prevenir de ações externas e prevenir o externo de ações suas mal pensadas também. Exatamente. Então tá sempre alerta. Fazer uma leitura de ambiente, fazer uma leitura cuidadosa. Exatamente. Te buscar pelo menos contar até 3 antes de tomar uma atitude mais drástica. E isso são algumas áreas de ações, né? Além da questão da própria segurança, se você está andando em algum ambiente e não ser pego de surpresa. Exatamente. Porque às vezes você está andando numa calçada num ambiente escuro, seja homem ou seja mulher, e do outro lado você pode ter visto um vulto, ou você pode ter visto uma pessoa, você pode ter visto qualquer coisa. Exatamente. Melhor não isso esperar. Nos ajuda em qualquer coisa que a gente for fazer. Uma entrevista de emprego, no trânsito, fazer aquela direção preventiva, você utilizar essa atenção redobrada, essa concentração, essa hiperconcentração, e vários outros pontos que a gente pode aqui citar. Professor, está muito bom o assunto, né? Eu acho que esse livro dele me surpreendeu, é um livro
realmente dos melhores que eu já pude apreciar, ler com bastante vontade. Eu sempre falo que as minhas leituras são acompanhadas aqui de muita anotação, né? Para mim, livro bom é livro que você pode ali anotar alguma coisa. Ele escreveu muito em pouco conteúdo, né? Muita coisa. Nas primeiras né? páginas tem uma frase que é a seguinte: ação é não ação, e não ação é ação. Se você parar para meditar numa simples frase, que é aparentemente uma simples frase, já dá um outro livro, né? Exatamente. E eu ia mencionar o episódio aqui da víbora, justamente essa questão de você respirar fundo, às vezes pensar antes de você tomar uma atitude, porque ajuda você a ter a atenção redobrada, fazer a vigilância permanente antes de tomar uma atitude. Da víbora, a história da víbora é que tinha uma víbora muito perigosa na aldeia dele, e ele, uma vez andando por lá, ela ficou, né, preparada para dar o bote. E ele simplesmente manteve-se quieto, mas a víbora viu que ele tomou uma atitude firme, voltou e foi se esconder. Certamente ela estava lá, ele fala isso, que depois a viu, preparada para atacar. Se ele continuasse no mesmo trajeto dele, ele ia ter um problema. Então ele tomou um trajeto diferente e raciocinou. Pô, isso aqui é um exemplo que nós temos que ter. Qual a palavra japonesa? Zanshin. Zanshin. Muito bacana. Então, assim, agradecer demais, professor Leandro, Sensei Leandro. O assunto rendeu, passamos dos 20 minutos. Temos que encerrar esse episódio e esperamos Sensei Leandro com mais obras aqui sobre o Karatê, que é uma filosofia de vida que eu gosto muito de falar. Sensei Leandro esteve conosco aqui falando de um Karatê mais abrangente, né? Hoje é sobre a obra, né, de Jinshin Funakoshi, e esperamos que ele volte aqui para tratar de outros temas também de relevância para nós, filosófica e profunda, como essa aqui, essa obra do Karatê Do. Muito obrigado, meus sinceros obrigado do CBcast, pela sua participação, professor. Esteja aqui à vontade para comparecer quando você sentir, né, que tem algo para compartilhar conosco. É isso, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre assim, enriquecedor esse tipo de conversa, né? A gente traz uma visão que não é comum, que as pessoas às vezes têm acesso, porque para chegar a um ponto de estudar de outra forma os movimentos, entender como que através de uma arte que foi feita para guerrear, que foi utilizada em guerras, através disso você passa hoje em dia fazer uma introspecção e guerrear com seus próprios vícios, né? Perfeito. E através disso se transformar num ser humano melhor dentro desse conceito paradoxal que o Funakoshi traz. Então, assim, trazer esse tipo de diálogo, trazer esse tipo de oportunidade, uma página do Karatê que às vezes as pessoas não têm a oportunidade de ler, que torna o Karatê muito mais bonito do que meramente socos e chutes repetitivos que você faz até sem precisar do Karatê, né? Exatamente. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, professor Leandro. Os... Até a próxima. Os.